diante da presença do Senhor. Amém? Diga a Ele: levanto um aleluia na presença do inimigo. Levanto um aleluia mais alto que os ruídos. Levanto um aleluia. Canções são armas para mim. Levanto um aleluia. O céu vem a na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor girar. Das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o rei vivo está. Levanto um aleluia, mesmo quando não posso entender. Levanto um aleluia e vejo a escuridão fugir. Levanto um aleluia, mesmo quando não posso entender. Levanto um aleluia, o medo não tem mais poder. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor girar. Das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o rei vive. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor girar. Das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o rei vivo está. Cante mais alto na presença do inimigo, mais alto que os ruídos. Canções são armas para mim. O céu vem guerrear por mim. Na presença do inimigo, mais alto que os ruídos. Canções são armas para mim. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor girar.
das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vive na tempestade. Eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Aleluia. Aplauda mais forte ao Senhor. Ele vive, Ele reina, amém? Vamos declarar que o fogo não queima as nossas vidas. Até mesmo o mais fundo mar não nos afoga. Talvez essa noite você chegou cansada, sobrecarregada. Entrega aos pés do Senhor. Este louvor diz que estamos guardados no esconderijo do Senhor, guardados no seu jardim particular, guardados no Santo dos Santos, onde podemos nos ajoelhar, podemos nos entregar, podemos lançar diante dele os nossos anseios, as nossas angústias, os nossos projetos, os nossos sonhos. E eu declaro para você que Ele está cuidando de todas as circunstâncias, seja na família, seja no seu interior. O Senhor quer fazer uma boa obra. O Senhor quer reconstruir. O Senhor quer refazer. O Senhor quer colocar tijolo por tijolo no seu lugar. O Senhor quer, depois de reconstruir, depois de colocar cada tijolo no lugar, Ele quer te usar. Seja usada nas mãos do Senhor. Permita que Ele possa pegar você na sua mão e carregar para onde o vento dele soprar. Não o vento do mundo, mas o vento do Senhor, o vento do Espírito Santo, amém? Aleluia. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás
irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia, fecha os teus olhos, vamos declarar esta canção juntos. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Liga a tua voz, liga a tua mão e diga: aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Declare isso. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas.
muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem, Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. aquele que acalma o vento, Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem, Profetize! Deus já tem um caminho aberto pelas águas. faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento nessa noite. Aleluia! Vamos louvar, vamos profetizar. Todo cansaço cai por terra em nome de Jesus. Toda dor, toda luta, toda enfermidade. Ó Pai, se manifesta em nosso meio. Não estamos aqui para cumprir a agenda, Deus. Nós queremos o Teu poder, Espírito Santo. Continue em nosso meio. Ó Jesus. Deus já tem Um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem! Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia! Deus já tem Um caminho. aberto pelas águas. Faz Ele vai fazer romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz. Deus te dá escape e livramento. Aleluia. Ó Senhor, obrigada porque Tu estás no nosso meio, Senhor. Obrigada porque nós queremos a Tua presença. Nós queremos que Tu continue abrindo caminhos em meio ao deserto.
nos dias mais difíceis, naquele solo rochoso, naquela dificuldade, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa saúde. Nós não sabemos, Pai, de onde vai vir o nosso escape, mas nós cremos, Senhor, que Ele vem de Ti. Amém? Quem crê nisso, então vamos aplaudir o Senhor, porque eu creio que essa noite Ele continua se manifestando e Ele quer o nosso fluir da maior naturalidade do nosso espírito para com o Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos sentar, irmãs. Muito feliz de estar aqui com vocês. Cada encontro desses, para mim e para as irmãs que ajudam, creio que não é mais um encontro, mas é o encontro, amém? Porque nós sabemos que é o encontro onde nós estamos dedicando, como a Cris falou, todo aquele tempo, toda aquela energia, toda aquela força, o fiapo de uma noite de quinta-feira no altar, dedicando como se fosse o nosso corpo queimando em consagração, para que suba um aroma precioso do nosso louvor ao Senhor, amém? E isso eu dedico, queridas, a todas nós, que nenhum culto a gente aceite, um grupo de oração, nenhum número maior ou menor, voltarmos do jeito que a gente chega. E que vocês possam orar, buscar, interceder por isto, para que vocês possam ser cheios do Espírito Santo, mesmo se esse salão estiver lotado ou estivermos menos mulheres aqui. Eu estou muito feliz porque nós temos mantido esse número. Nós sempre nos mantemos com o meio cheio. E glórias a Deus, porque Deus tem feito tanta coisa em meio às mulheres. E quem está aqui para ver, sabe o quanto Deus tem se manifestado, amém? Então, hoje é a nossa pré-conferência, assim como a gente já teve pré-retiros. Nós estamos muito felizes, mas também, não digo que também não estamos ansiosas um pouco e inquietas para saber o que Deus tem para nós naquele dia. Naquele dia, assim como naquele dia o Espírito Santo se derramou naquela casa, no meio daquelas pessoas, eu creio que naquele dia, 23 de agosto, o Espírito Santo vai visitar um grupo de mulheres que estará dentro de uma igreja buscando Ele em espírito e em verdade, amém? E eu creio que isso vai acontecer. E por isso, hoje nós vamos trazer um pouquinho disso que nós estamos preparando para a conferência. Nós temos as inscrições, tanto como a Cris falou, na secretaria, quem é aqui da congregação, mas nós temos também um link. Esse link, irmãs, está sendo divulgado nos grupos. E se você conhece alguém de outra igreja, de outra denominação, porque nós não queremos placa, mas nós queremos que Jesus seja glorificado naquele dia. Eu enviei para minha cunhada, que é da Quadrangular, eu enviei para minha sogra, que é da Assembleia de Deus, eu enviei para uma irmã amiga minha, que é de uma outra congregação, de uma outra denominação, porque eu creio que Jesus é o mesmo, amém? Então, pegue o link com alguém, pegue em um dos grupos da igreja, peça lá no WhatsApp, ou pede na secretaria, que as irmãs mandam para vocês, e envie para o máximo de mulheres, porque hoje Deus nos deu a possibilidade de termos a internet, para podermos nos inscrever e levarmos a palavra de Deus a um número maior de mulheres do que era antes. E falando em mulheres, nós sempre falamos sobre assuntos que têm a ver conosco, né? Com a nossa alma, com o nosso coração, com nossas lutas particulares que só nós que somos mulheres sabemos. E é por isso que vai ser um dia inteiro abençoado. Mais perto nós vamos estar divulgando o cronograma, mas nós vamos ter no sábado do dia 23, manhã e tarde, que é algo inédito. Geralmente no passado, quando nós tínhamos eventos, era só no sábado à tarde. Ou era uma janta, ou era algum almoço, não, mas um café, enfim.
Então, nós vamos ter essa conferência no sábado, manhã e tarde. Nós vamos ter aqui... Vou pedir para a nossa irmãzinha amada liberar só primeiro aquele que mostra nossas duas convidadas. Aquele rosinha no fundo, que mostra a Estela e a Mariane. Depois a gente mostra o vídeo da Andressa. Vamos tentar aqui. Vamos ver. Só para mostrar. Depois eu mostro da Mariane. Vamos só mostrar primeiro a capinha aquela nossa do evento das mulheres. Enquanto a imagem... eu ia dizer que enquanto a imagem está congelada, vocês iam conhecer ela. Então, queridas, a gente colocou aqui... todas nós somos especiais, mas nós dizemos convidados especiais porque são pessoas que não são exatamente da casa. Nós temos a Estela, que é de Porto Alegre, que vai trazer uma palavra. Vai abrir a nossa palavra, falando, então, sobre identidade renovada em Cristo Jesus. E a Mariane... que é uma convidada, que é de um outro ministério do Rio de Janeiro, mas um ministério também parceiro, conhecido, de índole, que ela é terapeuta, ela tem no Spotify para mais de 170 países, o podcast dela é distribuído, que é um podcast que é o Café com a Bíblia, é muito conhecido há muitos anos. Então, assim, mulheres de países, de vários lugares do mundo já recebem esses devocionais dela pelo Spotify. Foi lá onde eu conheci ela também. E ela tem um grupo que se chama Mulheres que Curam Mulheres. Então, ela tem muita vida com Deus, experiência de questões da nossa alma, do nosso coração e do nosso espírito, para sermos curadas. Então, nós queremos que seja um dia onde você vai entrar por aquela porta, na expectativa, e você vai receber tanto de palavra de Deus, e tanto de cura, e tanto de transformação, e tanto de renovação, que quando você sair por ali, as pessoas nem vão te reconhecer mais, amém? Amém. Mas para isso você precisa crer também. Então, nós estamos com essa boa expectativa. Antes de mostrar, primeiro eu quero mostrar o vídeo, então, da Mariane, para que vocês conheçam um pouco ela, porque ela está se apresentando aqui para nós, para que as irmãs possam conhecer um pouquinho. Olá, eu me chamo Mariane Lissa, sou terapeuta familiar, eu sou criadora do Café com a Bíblia, um podcast que já chegou a mais de 120 países, e sou idealizadora do projeto Mulheres que Curam Mulheres, um espaço de terapia em grupo inspirado nas mulheres da Bíblia. E eu estou aqui para te fazer um convite. Eu vou estar com vocês na Conferência de Mulheres, no dia 23 de agosto, e eu creio que vai ser um tempo de muito crescimento emocional e espiritual. Eu espero que você esteja lá, que estejamos juntas crescendo na graça e no conhecimento. E se você tem uma amiga, se você tem alguém da sua família que precisa ouvir uma palavra de Deus, não deixe de convidá-la. Vai ser uma bênção, eu tenho certeza que Deus vai se manifestar de forma sobrenatural. Que Deus te abençoe, eu te espero lá. Um beijo para vocês. Amém! Vamos aplaudir o que o Senhor vai fazer através da vida dela, da vida da Estela, da minha vida, da vida das irmãs que vão vir de outras congregações aqui ajudar também, porque todas as congregações estão convidadas, estão envolvidas também. E, queridas, é um evento muito grande, porque para vocês terem ideia, quando nós organizamos à noite, já tem desde o outro dia pessoas organizando as coisas aqui. Então, nós temos muita coisa por fazer. E para isso, nós também temos alguns investimentos para fazer, para que a gente possa oferecer o melhor para vocês nesse dia. Então, nós gravamos um videozinho rápido, que a Andressa está cuidando de uma parte, junto com a Joyce, de uma parte onde vocês podem, porque muitas irmãs me procuraram perguntando se podiam aproveitar para divulgar ou trazer produtos aqui na igreja para vender. E, infelizmente, não é possível. Então, nós criamos uma oportunidade de abençoar essas mulheres empreendedoras e de sermos, de certa forma, abençoadas também. Então, nós vamos ter um espaço onde é um espaço de apoiadores.
Se você tem uma empresa, um serviço, um comércio e gostaria de dar um produto dessa sua empresa para nós sortearmos, onde nós vamos ter um momento que vamos divulgar aqui a sua marca no evento, nós vamos estar recebendo. E se você tiver interesse de ser patrocinador do evento, onde vai ajudar a pagar custos do evento, porque aqueles R$20 de inscrição é basicamente simbólico perto de tudo que nós precisamos organizar e pagar, né? Então, o que a gente pede, se vocês quiserem contribuir com a sua empresa para visibilidade e propaganda para as irmãs que vão estar aqui, nós vamos estar também colocando as marcas, divulgando elas no telão, e vai ter um diferencial dos apoiadores para os patrocinadores. Mas isso a gente daí vai explicar pessoalmente, se você quiser, ou se a sua empresa quiser. Ali na secretaria, nós vamos ter o material para vocês verem como funciona, porque vai ser tudo muito organizadinho. E a irmã, a Andressa, ela vai cuidar para receber, então, esses apoiadores, as marcas de vocês, o que nós vamos estar anunciando. Então, rapidamente, nós vamos colocá-la aqui para ela poder comentar a respeito do que nós estamos planejando para abençoar essas mulheres que gostariam de divulgar seus produtos e suas marcas. Você é empreendedor e gostaria de ter a sua marca associada num evento transformador? Estamos preparando a Conferência de Mulheres com muito carinho e gostaríamos do seu apoio nessa causa. Temos uma proposta especial para vocês. Além de financiar esse evento, você estará contribuindo para ajudar muitas vidas e deixar o evento ainda mais a cara das mulheres, inspirando cada uma delas. Junte-se a nós essa causa. Amém. Porque sabemos que muitas trabalham, né? E temos muitas mulheres, mulheres consumidoras, mulheres que vendem. Então, acredito que para ajudar, para sermos abençoados, veio essa possibilidade para ser bênção nesse momento também de visibilidade. Então, se você tiver interesse ou conhecer alguém que tem interesse, você pode, então, ir ali na secretaria, a gente vai estar passando direitinho para vocês. Amém? Então, como eu disse, tem muita coisa nessa conferência que vai acontecer. Nós vamos ter um momento especial, porque eu não me aguento, né? Daí eu acabo falando antes. Nós vamos ter um cantinho da nossa sarça ardente. Um lugar onde nós vamos ter oração e intercessão o dia inteiro. E nós vamos estar programando como vai funcionar isso, para que você possa estar recebendo oração, orando com outras irmãs, você possa trazer, ao invés dos pedidos de oração, que você possa estar nesse momento de oração, ou trazer a pessoa que precisa receber essa oração. Então, nós estamos criando tudo isso realmente com muito amor, porque não é para ser mais um evento, é para ser um momento diferencial nas nossas vidas, amém? Amém. E algo que nós queremos do fundo do nosso coração, já conversei com as irmãs que estão ajudando aqui, nós temos outras coisas ainda para organizar pela frente, mas que é indispensável que esse evento seja para glorificar Jesus, mas para que seja um evento para receber. Não é entretenimento de mulheres, queridas. É um lugar para receber de Deus. Então, assim, se você vem para receber, com certeza você vai receber. Você vai receber dessa boa semente. E quem vai estar presente aqui, para que possa estar avivando tudo aquilo em nosso coração e afirmando aquilo que nós vamos receber, será o Espírito Santo. E é por isso que eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês nessa noite. Porque sem o Espírito Santo, nada do que se faça aqui na igreja é válido. É só mais um serviço. Mas com a presença do Espírito Santo, tudo que é feito vai ter um fim proveitoso, amém? Então vamos lá onde tudo começou. Em Atos, no capítulo 1. E quero ler com vocês a partir do versículo 8.
é um versículo muito conhecido. Ali no capítulo 1, no iniciozinho, no versículo 1 até o 8, é trazido então um pouquinho de tudo que aconteceu antes deste momento. A morte de Jesus, Jesus tendo vindo, tendo participado, tendo estado por um tempo e meio ali aos discípulos. E então, ele parte, mas ele deixa alguém no seu lugar. E eu quero que você fale para sua irmã que está do seu lado: Jesus não está mais em carne, mas ele deixou o Consolador. E isso é muito especial, queridas, porque em meio a dias, como foi dito aqui pela Bruna, que o Espírito Santo inspirou ela a falar, em meio ao nosso cansaço, em meio às nossas dificuldades do dia a dia, porque todos nós temos problemas, ninguém é isento. Em meio a tudo isso, nós temos um escape, o escape perfeito, que é Cristo. Só que junto com Jesus, tem algo especial que nos foi deixado para selar esse momento de espírito com espírito, que é o Espírito Santo. E a palavra traz ele como um consolador, porque nós precisamos de consolo. Quem aqui nunca precisou de consolo, não está precisando? Quem nunca se sentiu sozinha? Quem nunca precisou de um abraço? Quem nunca precisou de alguém que dissesse assim: eu sei, eu já ouvi isso várias vezes. Irmã, eu não vou conseguir te falar tudo que eu estou passando, mas eu quero que tu, pelo menos, ore por mim. Que tu me dê um abraço. Que tu mostre que você está comigo nessa dor, nessa luta, nessa dificuldade. Isso é consolo, queridas. E espiritualmente o Espírito Santo quer nos trazer isso nesses dias. Porque assim como Elias teve um momento depressivo dele, e que anjos vieram para servir, Deus vai mandar anjos no nosso caminho também. Vai nos mandar anjos para dizer para nós, né? Olhei para a Fran, agora vou usar a Fran. Fran, falei contigo sobre isso, né? Fran, tu tá cansada, tá difícil, tá sobrecarregado, dorme. E amanhã tu levanta e vamos continuar. Deus vai enviar os seus consoladores na nossa vida de forma de carne, físico. E vai enviar, como Ele já enviou, por meio das nossas orações, a confirmação por meio do Espírito Santo. Quantas vezes a gente brinca dizendo: gente, eu estou fiapo, né? Eu estou só em corpo. Nem alma, nem espírito tem mais. Não, o espírito está sendo vivificado. Porque o Espírito Santo está nos fortalecendo, nos afirmando, nos confirmando. E é isso que nós queremos nesses dias, inclusive nessa conferência, que tudo se resume a isso. O Espírito Santo quer estar presente nesta conferência, assim como Ele está presente aqui hoje, porque Ele quer dizer para mim e para você que deixou essa casa e veio aqui nessa quinta noite, que Ele te vê na tua luta. Ele te vê no teu sofrimento, Ele te vê no teu cansaço. É difícil, mas Ele te consola. E sabe aqueles dias mais difíceis que você não sabe às vezes de onde vai tirar força para vencer, para abrir esse caminho no deserto? É os dias onde o Espírito Santo mais vai se manifestar na tua vida. Quem aqui nunca teve essa experiência? Quem aqui já teve essa experiência de estar muito mal, mas Deus usou pessoas para trazer a vida novamente? Glórias a Deus, a grande maioria. Isso é a prova de que Jesus deixou aqui esse Consolador perfeito, para que Ele possa se derramar, mas para aqueles que o buscam. E por isso que eu creio que em noites como essa, Deus está se derramando, porque Ele está vendo que nós estamos aqui o buscando, querendo mais dEle, aprender mais dEle, sentir e receber mais dEle. Então, a partir do versículo 8 diz assim: mas receberão poder
quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, nós receberemos poder quando o Espírito Santo desce sobre nós. E nós seremos testemunhas, porque o que é ser testemunha? É nós estarmos passando por lutas e sofrimentos, mas estarmos testemunhando que Deus está trabalhando em nosso ser, inclusive, como foi dito aqui, com espírito de alegria, que é um fruto. E assim nós vamos ser testemunhas, e não é só testemunhas no Encontros de Fé, é em Porto Alegre, na região do Vale dos Sinos, é em todos os lugares que nós passarmos, porque o que Deus trabalha em nossas vidas? Ele quer testemunhas. Ele quer que nós não deixemos as coisas só aqui dentro da nossa casa. Ele quer que nós sejamos testemunhas de levar a palavra dele, o que ele fez em nós e através de nós para outras pessoas. Amém? Então, o primeiro fundamento do Espírito Santo nas nossas vidas é esse. Ele quer se derramar sobre as nossas vidas para que nós possamos ser testemunhas que ele existe e que ele é capaz de transformar toda sorte de maldição em bênção, e toda sorte de bênção se derramar sobre a nossa vida em situações inusitadas, que nós pensamos às vezes assim, eu não acredito que ainda mais alguma coisa pode dar errado, e acontece, porque ainda ele vai estar ali. Amém? Então, lá adiante, depois do versículo 9, ali no versículo 11, diz assim: que lhes disseram, de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de brancos, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Sabe que às vezes a gente está olhando para o céu, esperando algo acontecer que já está acontecendo. Ou esperando algo que nós não sabemos quando vai acontecer. E nós não estamos em movimento. Nós não estamos buscando isso acontecer. Nós não estamos nos movimentando para que isso aconteça. Não cabe a nós saber como vai acontecer ou quando, mas sim estarmos buscando para que aconteça. E foi isso que aconteceu a partir disto. Então, ali, a partir do versículo 12, tem a escolha de Matias, até que acontece, lá no capítulo 2, o grande dia. Chegando o dia de Pentecoste, estavam ali, todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. E ali continua, até que no final, no versículo 13, diz: alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Sabe, queridas, que às vezes quando a gente está buscando a Deus, tem gente que zomba. Tem gente que vai dizer: nossa, mas está nessa luta ferrenha e ainda está louvando alto em casa. Mas está passando por tudo isso e ainda quer testemunhar a Deus. Mas quem sabe viveu um pecado, aconteceu alguma coisa, e isso é maldição ou juízo sobre a vida. Nós precisamos sim reconhecer os sinais do que o Espírito Santo está colocando em nosso coração. E muitos deles são sutis, como esse de estar em meio à luta, louvando. Estar em meio aos conflitos, orando.
Está profetizando, está pedindo. Sair do nosso lugar, muitas vezes a gente está louvando e às vezes parece que a gente está louvando com um pedaço assim de um tijolo nas costas, porque a gente não consegue nem mexer as pernas e muito menos levantar os braços. Deve fluir o louvor em nosso ser, em nosso corpo, em nosso movimento. Hoje nós temos aqui as meninas que elas fazem algo tão lindo, que é o louvor por meio do corpo, do movimento. E algo onde nós conseguimos sentir a expressão do que nós estamos louvando por meio do movimento delas. E isso mostra que todo em nós tem que estar coeso. Nós louvamos, não é só abrir a boca, levantar a mão também, é bater palmas, nós podemos movimentar nossas pernas, sair do lugar. Como é lindo ver em retiro e culto de jovens, vocês não gostam? Quanto eles manifestam de forma simples, bonita e expressiva o louvor. É porque depois de um certo tempo, a gente fica mais preocupado com a aparência do que com o que a gente está recebendo de Deus. E isso não pode acontecer, porque nós precisamos ser renovadas, todo dia renovada, porque esse renovo do Espírito Santo é o que vai fazer com que nós possamos suportar uns aos outros em amor e suportar as lutas que surgem todos os dias em nossas vidas, amém? E quando nós falamos de Espírito Santo, queridas, nós vemos muita coisa acontecer por meio do Espírito Santo. Não sei se esse relógio aqui está certo. Então, convido vocês a irem lá em Romanos, capítulo 8. Após ter acontecido esse momento, vai acontecer isso. E muitas vezes é tão lindo ver os cultos onde as mulheres, os homens, crianças, adolescentes recebem do Espírito Santo, falam em línguas, recebem um toque sobrenatural. É muito lindo ver esse mover, esse sobrenatural acontecendo. Eu fico pensando naquela cena, ver línguas de fogo. Imagina como nós estivéssemos agora aqui, quando nós olhamos num fogo, aquela brasa se movimentando. Eu fico imaginando como teria sido aquele momento. Mas nem sempre vai ser assim. Depois vai continuar a nossa vida e nós vamos ter que estar em movimentos como as línguas de fogo. E ali acontece que nós devemos ter então a vida, uma vida pelo Espírito Santo. E no 8 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E é tão profundo, é tão eloquente ler isto que Paulo escreve, porque aqui fala basicamente que nós que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nossa carne está lá naquela cruz com Jesus. Se nossa carne está lá, por que nós vivemos pela carne e não pelo Espírito? Porque Ele nos deixou o Espírito de Deus, para que nós possamos nos aproximar dEle pelo Espírito. E isso que eu tenho meditado muito nesses dias. Eu tenho dito muito nesses dias para mim mesma e pedindo para Deus revelar isto na minha vida. Senhor, como eu posso estar mais perto de Ti por meio do Espírito Santo? Como eu posso sentir menos dores porque eu estou mais dentro da presença do Espírito Santo? Como eu posso sofrer menos por estar mais dentro da presença do Espírito Santo? Como eu posso viver mais milagres por estar dentro da presença do Espírito Santo? Só que é uma busca.
E essa busca envolve muitos sacrifícios, que é crucificar a nossa carne. E que o apóstolo Paulo traz isso muito bem nas cartas, porque sempre quando ele diz algo que nós devemos fazer, ele fala sobre o nosso irmão, que nós devemos perdoar nosso irmão, que devemos suportar o nosso irmão, que devemos saber lidar com o nosso irmão, porque nós não estamos sozinhos nesse mundo. E é muito incrível, porque a morte pelo pecado em carne é o que nos habilita para que o Espírito possa habitar em nós. Então, sempre, queridas, quando nós pensarmos, Senhor, como eu posso estar mais perto de Ti? Vamos refletir, o que tem da minha carne que ainda precisa ser crucificado e não foi? A minha língua, domínio próprio, a minha necessidade de querer provar para os outros que eu estou certo, a minha necessidade de ser aceito pelos outros, a minha necessidade de querer mandar nos outros, de querer ser autoridade sobre a vida dos outros, de passar por cima dos outros. Porque muitas vezes nós podemos estar na igreja, amando Jesus, mas ainda não desfrutando da totalidade do Espírito Santo, porque nós não fomos totalmente crucificados na nossa carne nestas áreas, onde nós somos fracas. Então, nesses dias, o Senhor quer nos revelar aonde está a nossa falha, que ainda nós não crucificamos e que por isso o Espírito não está se manifestando em nós. Amém? Porque é necessário, queridas, é necessário passarmos por esse processo e aprendermos isso. Porque Jesus fez todo o trabalho de toda dor, de todo sofrimento. Ele levou todas as nossas dores. Mas por que ainda estamos sofrendo? Será que é porque algumas dessas dores ainda não estão sendo, junto com Ele, entregue na cruz? Porque ainda nós estamos nos alimentando disso. De certa forma, não conseguimos entregar para Deus, não conseguimos ser libertas disso tudo. O que a carne pensa... E isso eu achei muito incrível esse versículo, porque é assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Isso está lá no versículo 5. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Amém? Então, vocês estão refletindo nesses dias... O que, Senhor, eu preciso ainda na minha carne? Porque aqui fala da mente. Quem vive segundo a carne tem a mente. Olha que forte, queridas. Está na nossa mente. O que nós estamos sofrendo na nossa carne, na nossa pessoa, no nosso ser interior, lá no nosso individual, está dentro da nossa mente, que ainda não foi crucificada junto com Cristo Jesus. Amém? Que ainda não foi morta, que ainda não foi liberta. Nós estamos salvas com eles, mas com Ele, com Jesus amado, glórias a Deus, mas ainda não fomos totalmente libertas de coisas que estão da nossa carne e na nossa mente. E por isso que o que a carne pensa, porque se está na nossa mente, é o que a carne está militando e pensando, o que a carne pensa é morte. E o que o Espírito pensa é vida e paz. E está escrito aqui. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Nós estamos falando de mente. Aqui não está dizendo que o meu espírito, lá no secreto da minha oração, na revelação espiritual. Não, na mente. No meu natural, da minha mente, que só Deus sabe, as coisas mais perplexas que a pessoa pensa, ali está militando a carne com o espírito. E quem tem vencido nesses dias? É o pensamento da carne ou o pensamento de vida e paz? E daí é muito fácil a gente selecionar. Na verdade, assim, dividir. Porque se o que eu estou pensando tem me levado ao estresse, o cansaço, a fadiga, a tristeza, a raiva, o rancor, é da carne. Agora, se tudo que eu estou pensando me traz pensamento de vida,
de alegria, de paz, isso é do Espírito. E agora, nessa noite, cabe a nós sabermos. E vocês sabem agora, sentadas aí, o que tem pairado na minha mente. Ainda são os pensamentos de morte, que são trazidos pela carne, porque a morte nem sempre é física, ela é emocional também, e ela é espiritual. Ou são os pensamentos de vida e paz, simples assim. E às vezes a gente, não vamos ser hipócritas, né, queridas? Muitas vezes os pensamentos que permeiam não são os pensamentos de vida e paz. Na verdade, os pensamentos de morte são maiores, porque são aqueles pensamentos que vivem rodopiando na mente. Eu não vou dar certo, as coisas não estão dando certo, está tudo dando errado, eu estou com medo, eu estou com raiva. E essa noite, o Senhor me revelou isso muito forte no meu coração, que tem mulheres aqui que ainda precisam ser libertas em sua mente de raiva. E sabe o que é a raiva? Porque nós falamos muito sobre a questão da depressão, da tristeza, mas a raiva é quando nós nos sentimos tão fracassadas pela tristeza que nós temos raiva de não dar certo naquela área. E daí o que a raiva faz? Eu preciso achar um culpado para o meu problema. Porque ela é inadmissível para a raiva sofrer sozinho. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Que nesta noite, mulheres que estão aqui e que ficam com raiva quando olham para os seus maridos, porque dizem que ele não diz que me ama e ele está sempre exigindo de mim que eu limpe a casa, que eu cuide dos filhos, que eu seja uma ótima esposa, não faz nada de bom para mim, eu tenho raiva desse homem. Ou quando nós estamos trabalhando e vivendo e convivendo com pessoas e a gente vê que parece que a vida daquela pessoa dá certo e nós temos raiva daquela pessoa ou raiva de nós quando olhamos para aquela pessoa, porque eu gostaria tanto de estar vivendo o que ela está vivendo e eu sofri tanto para conseguir aquilo e nunca consegui, que eu tenho raiva por eu não ter. A raiva, ela acompanha essa sensação de fracasso. E isso o Espírito Santo tem revelado na minha vida nesses dias, porque eu vejo muita mulher assim. E tem muito espírito de raiva em nosso meio. Raiva, que é quando as pessoas são contrariadas e vem o pior da carne delas para fora. E ali a gente consegue ver direitinho que está faltando do Espírito Santo, porque ali não mora vida e paz. Amém? Que nesses dias nós possamos destrinchar, queridas, ter discernimento, discernir como uma espada o que é da carne e o que é do Espírito, para não deixar com que a nossa mente seja ocupada pelo que é da carne, mas que a gente possa permitir que o Espírito ocupe esse espaço que a carne tem sucumbido e nos machucado e nos entristecido e enfraquecido na nossa fé, amém? E para encerrar, porque a única forma de nós vermos a manifestação do Espírito Santo em nós é quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós jejuamos, quando nós louvamos, para que nós possamos ter esse momento aqui também. Eu vou encerrar, porque tem muita coisa para nós falarmos sobre o Espírito Santo, e na conferência também vai ser falado sobre isso. Continuando aí ainda no capítulo 8, eu convido vocês a destrincharem a Bíblia de vocês, meditando sobre o que está lá em Atos e Romanos, onde fala sobre a nossa militância, a nossa guerra entre a carne e o Espírito. Porque não basta o Espírito se derramar, nós precisamos usar ele para algum bem proveitoso. E no versículo 12 diz: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do
corpo viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Queridas, é lindo isto. E quantos louvores e quantas vezes nós clamamos e dizemos: Pai, se manifesta em nosso meio. Abba, Pai. O quanto nós solicitamos essa presença paterna de Deus em nossas vidas, para que cure a nossa carne e para que o Espírito possa estar vencendo nesses dias desafiadores, que Ele esteja acima de todas as nossas questões, porque nós vamos estar em guerra aqui, como a palavra diz. Porque o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Vocês veem o quanto é forte a necessidade que o Espírito Santo tem de estar conosco. Mas Ele nos espera e Ele quer um movimento nosso para que Ele possa habitar de uma forma plena. E Ele testemunha o Espírito Santo ao nosso espírito, porque Ele quer que nós possamos, então, estar conectados a Ele. E para nós estarmos conectadas, nós vamos ter que buscar mais a Ele. E às vezes, queridas, nesses dias, a gente fala tanto em secreto com Deus, tanto em devocional, tanto em momentos com Deus, mas será que a nossa vida com Deus e o nosso espírito tem se conectado ao Espírito Santo só no momento do nosso devocional do dia? Será que o Espírito Santo está testemunhando, como a palavra diz, ao nosso espírito, que nós somos filhas amadas durante o resto do dia? E vocês veem que ele quer dizer assim, esse testemunhar que somos filhos quer dizer: Bruna, tu é filha amada. Testemunhar quer dizer assim, não importa se tu acredita que tu é, não importa as dores que tu viveu, as lutas que tu tem passado, o testemunho é a certeza, é a convicção que diz: tu é filha amada. Não importa o que nós pensamos que sejamos. E isso é o que o Espírito Santo faz a nosso favor. Ele quer vir lá no nosso secreto, confirmando que apesar de todas as nossas falhas e falta de integridade que nós temos muitas vezes, Ele está testemunhando e testificando que nós somos filhas amadas. E a palavra aqui encerra com algo muito lindo que diz: de fato, participamos dos sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Queridas, é fato que nós vamos participar do sofrimento. Quando nós somos herdeiros de alguém, nós participamos do sofrimento daquela pessoa até conquistar aquilo que herdou. Não participamos? Participamos. Somos herdeiros de um carro dos pais. Nós vimos os pais darem uma luta enorme para comprar aquele carro. Nós somos participantes desse sofrimento. Então isso quer dizer que nós vamos sofrer mesmo sendo filhas muitas vezes, mas nós também vamos participar da glória. Amém? Vamos participar das alegrias com Cristo. Vamos participar do que Ele tem reservado para nós na eternidade. E vamos participar da vida em abundância também aqui na terra. Amém? Eu convido as meninas do louvor, que eu sei que elas estão cheias do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos estar louvando a Deus e pedindo para que nesta noite o Senhor prepare nosso coração, nosso espírito, a nossa mente, como a palavra diz, para que possamos reafirmar e testemunhar o Espírito Santo a nós, que mesmo diante de todas as lutas nós dizemos: Abba, Pai.
Eu sei que eu sou filha. Eu sei que vale a pena esperar, eu sei que vale a pena me colocar na brecha, eu sei que vai chegar o grande dia, eu sei que eu vou participar dos sofrimentos, mas que eu também vou participar da glória. E eu quero saber de vocês, assim, quem aqui sente nesta noite que pode levantar do seu lugar e dizer assim: eu preciso mais do Espírito Santo de Deus. Tem alguém aqui que acha que precisa mais do Espírito Santo? Vamos ficar de pé quem precisa mais do Espírito Santo. Amém. Eu creio que todas nós precisamos, né, queridas, mais do Espírito Santo. Para que a gente possa testemunhar, como a palavra diz. Senhor, eis-me aqui, preciso mais do Teu Espírito. Eu ainda não estou curada totalmente, eu ainda não entendi totalmente, eu ainda não aprendi totalmente, eu ainda sofro, eu ainda preciso estudar mais, eu preciso me disciplinar mais, eu preciso Te buscar mais. E eu estou aqui em pé, Senhor, porque eu estou testemunhando que eu preciso mais de Ti. Amém? Então vamos estar orando. E eu quero desde já convidar todas as nossas irmãs que ajudam aqui com as mulheres que vão estar na nossa conferência a subirem aqui na plataforma, porque nós vamos ter um momento de oração. E também nesse momento de oração nós queremos que, se você precisa desse abraço para testemunhar o Espírito de Deus ao seu, que você é amada, independente do que você está vivendo. Ou se você é aquela mulher que tem muita raiva de que tudo deu errado na sua vida e parece que as coisas não dão certo, e que parece que quanto mais eu tento fazer certo, mais as coisas dão errada, que você possa ter esse espírito de liberdade e possa estar também vindo aqui à frente para nós estarmos todas juntas, e todas são convidadas a estarmos orando todas juntas aqui, para que nós possamos então fazer desse momento um momento de um culto precioso, onde possa levantar esse aroma agradável ao Senhor, de oração, de súplica, de fé, de testemunho. Amém? Senhor, muito obrigada por esta noite. Eu sei, Senhor, que Tu tens palavras de vida eterna. Eu sei, Senhor, que Tu testemunha em nosso coração. Eu sei que Tu fortalece, Senhor, que Tu nos diz, Senhor, eu sou Teu Pai, independente do que Tu viveu, das dores que Tu passa, do que Tu passou na Tua infância, do sofrimento que Tu tem vivido, da falta de amor que você tem vivido. Eu sei, Senhor, que Tu estás comigo. Queremos, Espírito Santo, que Tu se manifeste de uma maneira poderosa nesta noite, para que possamos já receber dos frutos que Tu tens para nós, desde agora até a conferência, Senhor. Oramos em nome de Jesus e profetizamos que vamos ter um sábado cheio da Tua presença, onde muitas mulheres estarão aqui para testemunhar, como a Tua palavra diz, o Teu Espírito e o que Tu tens para nós, e o que Tu tens feito nesses dias, Senhor. Mulheres serão curadas, casamentos serão restaurados, Senhor. Filiação será restaurada. Que lá onde na nossa identidade, Deus, que diz onde nós somos filhas, paternidade, maternidade, pai, mãe, e muitas vezes detestamos ver aquele nome que está escrito na carteira de identidade, porque não aceitamos ser filhos daquele homem, ou porque não aceitamos ter uma mãe daquele jeito, ou porque talvez nem recebemos o nome do pai na certidão de nascimento. Tu és, Senhor, aquele que é da nossa filiação. A nossa filiação, Senhor, está escrito Deus. Está escrito Jesus Cristo, sangue de Cristo restaurou nossa identidade. Fomos renovadas, Senhor. Nós não somos aquilo, Senhor, que a nossa carne testemunha e testifica diante de um espelho quebrado das nossas vidas erradas, Senhor.
Nós não somos, muitas vezes, o que enxergamos no reflexo de um espelho, onde nós nos achamos acabadas, fracassadas, não amadas, ou até mesmo feias, rejeitadas. Nós não somos aquilo, Senhor, que o mundo e pessoas fizeram com que nós olhássemos e acreditássemos que nós éramos aquilo. Nós somos reflexos de Ti, Senhor. Que a partir de hoje, Pai, que quando nós possamos olhar para o espelho, nós possamos enxergar, Deus, a Tua face, Jesus. Que nós possamos ver, Pai, que nós somos muito além do que o mundo, do que pessoas, do que as nossas situações, a nossa vida nos construiu. Que nós somos aquilo que Tu diz que nós somos. Porque eu sou o que Tu diz que eu sou. Nós somos o que o Senhor diz que nós somos. E nós não somos, Senhor, rejeitadas, abandonadas. Nós somos mulheres que temos uma segunda chance. Que nós somos forjadas, que nós fomos restauradas em nome de Jesus. Que nós possamos ter essa certeza, querida, e que nós possamos daqui para frente enxergar e ver que diante de todo esse deserto, que nunca aparece fonte e que não estoura um vigo de água, nós vamos conseguir ser restauradas, curadas, transformadas, que as nossas identidades vão ser renovadas, que nós vamos ser mulheres que nós nunca fomos, que nós vamos ir a lugares que nós nunca imaginávamos, que não importa o nosso sobrenome, que não importa o seu peso, a sua aparência, que não importa a sua escolaridade, se você fez faculdade ou não. O que importa é o que você é em Cristo. E Ele quer que você possa ter essa certeza e leve isso para todos os lugares, até que o Espírito Santo continuará se derramando, continuará nos curando, continuará trabalhando e nos transformando para a sua honra e glória. Em nome de Jesus. Nós vamos continuar nossa oração. Se você quer vir aqui à frente, ou se você quer vir se ajoelhar e orar e pedir para Deus: Senhor, se derrama sobre a minha vida, porque eu creio que o Espírito Santo está aqui. Amém?